Olá pessoal, e no vídeo de hoje, no Aprender a Aprender, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos da estatística. Quando nós pretendemos fazer estatística, quais são as coisas básicas que nós temos que saber para poder proceder de forma adequada? Estes são os conceitos básicos. Primeiro, vamos falar da população. O que seria uma população em estatística? A população é um conjunto de indivíduos que geralmente elas partilham no mínimo uma característica em comum, podendo elas viverem numa localização geográfica igual ou não. Por exemplo, a característica comum poderia ser a localização geográfica, ou a característica em comum da população poderia ser, por exemplo, a estatura física, a população das pessoas com no mínimo 1,50 m, por exemplo. Então, isto é a população. E para se fazer algumas análises na população, algumas pessoas optam em retirar a amostra da população. A amostra seria uma parte da população que desejamos estudar. E esta amostra tem de ser representativa. Se vamos buscar uma amostra da população, temos que garantir que todas as características que desejamos estudar naquela população poderemos encontrar na nossa amostra. Tendo uma amostra, como é que vamos fazer os nossos estudos? Para fazermos os nossos estudos, nós dependemos de variáveis. O que seriam as variáveis? As variáveis são características da população ou da nossa amostra que é possível de ser estudado. Temos variáveis quantitativas, temos variáveis qualitativas. Vamos saber o que é a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa são valores categóricos da nossa amostra, ou seja, esses valores não são expressos em números. Geralmente, consideramos estas características de atributos, chamamos de atributos. Portanto, em algumas tabelas podemos ter ali atributos. Isto é a variável qualitativa. A variável quantitativa, por outro lado, são características possíveis de serem expressadas em números. Isto poderia ser a altura de um ser humano, o peso de um ser humano, o número de filhos que uma família tem, o número de partidas de futebol ocorridas no intervalo de tempo. São variáveis quantitativas, pois podemos expressá-las em números. Tudo bem. Já sabemos o que é a variável qualitativa e a variável quantitativa. E quanto à variável qualitativa, como é que ela está distribuída? Nas variáveis qualitativas, encontramos duas subdivisões, que são variáveis qualitativas ordinais e variáveis qualitativas nominais. As variáveis qualitativas ordinais, geralmente, ela estabelece uma ordem natural nos seus valores. Podemos ter o exemplo de classe social. Já existe uma ordem natural quanto à característica classe social. E não só, podemos ter também o nível de instrução. O nível básico, médio, superior, técnico profissional. Existe uma ordem nessas características da variável. Por isso que se chamam as variáveis qualitativas ordinais. Deixando as variáveis qualitativas ordinais, partimos para as variáveis qualitativas nominais. Como o tipo da variável, o nome da variável já diz que é uma variável nominal, não existe uma ordem natural nos seus valores. São geralmente nomes que não podemos estabelecer nenhuma relação com alguma outra categoria. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o sexo do bebê nascido, a localização geográfica de alguém, pode ser também uma variável qualitativa nominal. Geralmente, se uma variável não pode ser expressa em número, é uma variável qualitativa. E se esta variável não tem uma ordem natural nos seus valores, já se sabe que é uma variável qualitativa nominal. Deixemos o ramo da variável qualitativa.
vamos para variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas também se dividem em dois. Temos variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. Como distinguir essas duas variáveis? As variáveis quantitativas discretas geralmente são compostos de número finito de valores. Neste caso, temos o número de filhos que um casal X tem. São valores finitos. É um número que tem um início e tem um fim possível. Temos outro, o número de partidas de futebol numa certa época. Tem um número fixo, é um número finito. Outra variável, o número de pessoas portadoras do HIV. É um número finito. Temos outros exemplos por ali, mas é um tipo de variável que tu consegues estabelecer o começo e o fim. É um conjunto de dados finito, possíveis de se assumir, é finito. Enquanto que as variáveis contínuas, as quantitativas contínuas, são valores expressos em números em que os seus valores assumem uma extensão infinita. Este conjunto de dados pode assumir valores infinitos. Pode ser uma variável quantitativa contínua. A altura do indivíduo, esta altura pode assumir valores infinitos. Temos o peso do indivíduo, este peso pode assumir valores infinitos. O diâmetro, a altura do peito de uma árvore, assume valores infinitos. A circunferência de algum objeto pode assumir valores infinitos. Essas variáveis são chamadas de variáveis quantitativas contínuas, pois há a possibilidade de se assumir valores infinitos neste conjunto de dados. E, tendo atenção, estes valores não devem ter lacunas e nem interrupções. E paramos por aqui sobre os conceitos básicos da estatística, mas outra coisa importante também é sabermos distinguir parâmetros da estatística. Parâmetro usa-se na população, é a medição da população, das características da população, enquanto que estatísticas são medidas de amostras usadas para inferir os parâmetros da população. Basicamente era isto que eu tinha a dizer sobre os conceitos básicos em estatística. Quando se quer fazer estatística, quando se quer saber um pouco mais sobre estatísticas, temos que saber distinguir uma população da amostra, sabermos o que é uma população, sabermos o que é uma amostra, e nesta amostra sabemos retirar as nossas variáveis e depois de retirar sabermos quais variáveis são estas, que tipo de variável eu tenho aqui, se é uma qualitativa, se é uma quantitativa, e depois disso tens que saber qualitativa de que tipo. Há uma ordem natural, eu posso conseguir estabelecer uma ordem ou é só uma característica nominal. E das variáveis quantitativas, temos que saber se é uma quantitativa discreta ou uma quantitativa contínua, pois os métodos estatísticos utilizados para tirar informação e conhecimento no conjunto de dados irá depender muito do conhecimento dessas características. Então, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, partilhem, comentem. Caso eu tenha me esquecido de algo, caso eu tenha me esquecido de partilhar alguma coisa mais sobre o conceito básico, a base da estatística, eu acho que é muito importante sabermos distinguir uma população de uma amostra e assim por diante, sabermos qual é a sua característica no geral. E tchau!